hoje. Muito bem, boa noite a todos, todos são bem-vindos à casa do Senhor. Hoje uma noite atípica, bastante frio, desafiadora, né? O clima está convidativo para ficar em casa, descansar, mas nós temos um compromisso na igreja, Deus tem um compromisso com o seu povo. Obrigado pela sua presença, nós estamos em um pequeno número, temos pessoas chegando e todos são bem-vindos à casa do Senhor. Cumprimentamos também a você que posteriormente, agora certamente no horário posterior, porque não está sendo transmitido, estamos com uma dificuldade, um problema na internet, está sendo gravada a programação e se você está acessando num período diferente, louvado seja Deus pela sua atitude, né? O programa está sendo apenas gravado e a transmissão será em um período posterior. Se você fez esse acesso, louvado seja Deus pela sua disposição e sua busca de conhecimento e também de edificação para a sua fé, através do contato com a palavra de Deus, através dos momentos de adoração da igreja. E a nós que estamos aqui, vamos unir as nossas vozes junto com as dos anjos, né? E vamos louvar o nome de Deus cantando o hino de número 317 do Inário Adventista. Você que está acompanhando a gravação em um período diferente, pode cantar aí também quando você estiver assistindo. E vamos louvar o nome de Deus. Fala sobre o nosso amigo muito precioso. Seu doce amor, meus pés no bem com
esse é o objetivo, né? O ideal para a caminhada cristã, andarmos juntos, né? Juntos com Jesus. E a caminhada cristã nos dá prazeres. E o maior privilégio é servir a Cristo. Vamos unir as nossas vozes mais uma vez? Os que estão na igreja, né? Vamos nos colocar em pé. Agora com as vozes mais aquecidas, vamos continuar louvando o nome de Deus. Aqui, né? Deu certo lá? Certo. Essa mudança do inário exige que a gente fiquemos um pouquinho atentos à letra, né? Parece umas pegadinhas, as palavras mudaram, né? E a letra antiga já está na memória, né? Mas vamos nos adequando, né? Vamos nos ajoelhar para a oração nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nos achegamos a Ti através da oração. Primeiramente queremos pedir, bom Pai, que tenha misericórdia de nós, apague os nossos pecados, nos perdoe, Senhor, as nossas transgressões, para que não estejamos separados do Senhor. Que a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, se faça presente, Senhor, no nosso meio, em nossos corações. Esteja, Senhor, presente na Tua igreja nesse momento, para que através, Senhor, da Tua bênção, do auxílio do Teu Santo Espírito, bom Pai, esse programa seja conduzido pelo Senhor, para que seja
aceito, Senhor, pelo Senhor, e que o Senhor derrame bênçãos sobre o teu povo, que a tua igreja seja edificada, e que daqui, bom Pai, nós também possamos sair mais preparados para te servir, mais preparados para o teu serviço, bom Pai. Rogamos a tua bênção sobre a Ana, que irá explanar a tua mensagem, que mais uma vez, bom Pai, o Senhor use com a bênção do teu Santo Espírito, para que ela traga uma mensagem de edificação para a tua igreja, bom Pai. Esteja com aqueles que aqui não puderam chegar, são vários os motivos, mas que a tua bênção, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia seja estendida a cada um dos teus filhos, membros dessa igreja, a cada uma das famílias, bom Pai. Oramos também agradecidos pelo evento do Campuri dos Desbravadores que ocorreu, pela tua proteção, pelo cuidado que o Senhor dispensou aos nossos desbravadores, a cada clube que ali esteve, a cada campante, a cada pessoa que participou da organização, dos trabalhos. Nós te agradecemos, bom Pai. Agora eles estão em casa, sob os teus cuidados, e nós te louvamos, bom Pai, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Queremos te pedir, bom Pai, que continue conosco. Oramos também pelos enfermos da tua igreja, aqueles que necessitam da bênção da cura. Entre eles temos o irmão Davi, o irmão Miguel e tantos outros, bom Pai, que têm sofrido com a ausência da saúde. Que o Senhor restaure, Senhor, conforme a tua bondade, conforme a tua misericórdia. Mais uma vez, bom Pai, nós te pedimos, continue conosco, que a tua presença se manifeste em nosso meio. Nós te pedimos no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Algumas cachoeiras parecem ter um abastecimento de água ilimitado. Alguns animais parecem ter um número aparentemente inesgotável de filhotes. Algumas plantas produzem mais frutos do que qualquer um pode consumir. E o universo é tão vasto que a maior parte dele não pode ser vista a olho nu. No entanto, tudo isso é minúsculo diante daquele que criou todas as coisas. Deus, o provedor ilimitado. Um dia, Deus contou a Abraão sobre o filho que Sara lhe daria em breve e a bênção que recairia sobre este segundo filho. Perplexo, Abraão suplicou a Deus: quem me dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Abraão estava preocupado, pois pensava que, se a bênção fosse para seu segundo filho, Isaque, não sobraria nenhuma bênção para Ismael, o primogênito. Mas Deus assegurou a Abraão que ele tem bênçãos suficientes para ambos. Ele é o provedor ilimitado e abundante. Porém, quando as pessoas duvidam da abundância das bênçãos de Deus, elas começam a se comportar de maneiras estranhas. Algumas pessoas passam a crer que, se outra pessoa receber, eu vou receber menos ou não vou receber nada. Essa convicção cria um espírito de ciúme, competição brutal e animosidade. Outras pessoas podem acreditar que, se eu der ou compartilhar, menos sobrará para mim, vou perder o que tenho. Essas crenças desencorajam a generosidade e fomentam o egoísmo. No entanto, essas falsas suposições ignoram a realidade da abundância divina. Não é saudável raciocinar a partir da perspectiva de seres humanos finitos e esquecer Deus, o provedor infinito. Nele, não estamos vazios, mesmo se entregarmos tudo. Você sabia que Deus tem bênçãos inimagináveis reservadas para você? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao devolver a Deus seu dízimo e pacto, que é a sua oferta regular e sistemática, adore-o por prover tão abundantemente para você. Certamente, Ele ainda tem muitas bênçãos reservadas para você. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Muito bem, chegou o momento da adoração, através da oferta. A você que acompanha, talvez, a gravação e da transmissão, sempre nas nossas transmissões aparece ali um QR Code, né? Uma forma de participar, né? Estamos passando pelo momento da reforma da igreja, e se você quiser nos auxiliar nesse sonho, né, você que está nos acompanhando aí, é disponibilizado aí a maneira de ofertar através do Pix, né? Você pode fazer a sua doação e a sua oferta. A nós que estamos aqui na igreja, nós vamos cantar, como de costume. Quem se preparou para esse momento pode vir à frente e trazer a sua oferta como forma de adoração.
nosso Deus, graças te damos pelas bênçãos concedidas a nós. Obrigado pelo dia, obrigado porque iniciamos uma nova semana, obrigado porque nossos desbravadores, todos aqueles que estiverem envolvidos neste evento da nossa igreja já estão em suas casas. Nós acreditamos que todos que estavam lá estão também em suas casas ou também chegando em suas casas, e nós agradecemos a Ti por isso, pelas bênçãos derramadas, pelo evento e por tudo aquilo que a Sua palavra provoca de transformação em nós e nas nossas crianças. Agradecemos também pelas bênçãos que trazemos e entregamos como dízimos e ofertas. Que o Senhor faça como promete, derrame bênçãos sem medidas àqueles fiéis, e que nós fortaleçamos ainda mais o desejo de Te servir e cumprir a Sua missão, o Seu Evangelho. Permaneça conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os mais velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando vem o Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os mais velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá
que você está conosco nesta noite, acompanhando o nosso programa, está aqui na igreja também. Nós temos momentos especiais, nós reforçamos. Falamos ontem na igreja e reforçamos esta contagem regressiva. Ontem foi dia 14, nós inauguraremos a nova igreja no dia 14 de dezembro. Então faltam 3 meses para estarmos lá, né? Já falta menos de 3 meses, hoje é dia 15. Com certeza daqui 3 meses nós estaremos vivendo o primeiro culto do domingo à noite e queremos você lá conosco nesta noite também. Já vá se preparando, temos a certeza, vai faltar lugar para esses dias. Então, você já é convidado a ir se preparando, colocar na agenda, e quando chegar esta reinauguração aí, nós estaremos todos repletos louvando o nome de Deus. Tá? Participe conosco deste sonho, o sonho de reconstruir a nossa igreja. Nós temos a mensagem, a Ana tem uma mensagem para nós, ela aceitou o convite e vai transmitir para nós a palavra do Senhor. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram, né? Senão nós estaríamos aqui firmes e fortes, com poucos, mas estamos aqui, graças a Deus. Somos gratos porque ainda temos a oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando a Deus e assim nos fortalecermos juntos, não é mesmo? Antes de iniciarmos, vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigada porque aqui estamos, sentindo a Tua presença, sentindo a Tua proteção, ó Pai. Obrigada por tudo que aconteceu durante esse final de semana. O Senhor tem abençoado esta igreja, tem abençoado este clube e todos aqui envolvidos, ó Deus. Que nós possamos continuar fazendo a nossa parte e trazendo cada vez mais pessoas para a Tua honra e Tua glória, Pai. Fica conosco com esta mensagem, que o Senhor seja realmente o meu guia e que o Senhor me use neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Algum tempo atrás, por que eu escolhi a mensagem de hoje? Algum tempo atrás eu vi uma mensagem que dizia mais ou menos o seguinte: enquanto alguns separam o dinheiro apenas para construir igrejas ou para usufruir do dinheiro dentro da igreja, alguns estão necessitando de comer, roupa e ajuda com auxílios. E aquilo mexeu comigo e faz algum tempo que eu tenho refletido sobre isso. O que nós, enquanto igreja, estamos fazendo para o próximo. Mas também, ao mesmo tempo, refletir sobre o que nós estamos vivendo nesse momento, que é a construção da nossa igreja. E aí vem à minha mente o que você estamos fazendo, não só para levantarmos, para reconstruirmos o nosso templo, para que possamos melhor louvar a Deus, para que possamos melhor receber as pessoas, para que possamos melhor acolher as pessoas que aqui nos visitam, os nossos membros, enfim. E aí eu passei a refletir o que eu como membro dessa igreja, o que eu posso fazer para melhorar. E aí, então, passei a refletir, e aí quando você passa a refletir sobre o que é ser um mordomo cristão, nós passamos a perceber que ser um mordomo cristão não é só você vir aqui à igreja, devolver o seu dízimo, devolver o seu pacto, é você perceber que através do seu dízimo, através do seu pacto, você está contribuindo para que a mensagem seja proclamada, para que a ADRA possa auxiliar, para que
alguém necessitado precise de roupas, ou alimentos, ou remédios, enfim. E quanto a gente, enquanto líder, né, nós, enquanto líderes desta igreja, nós percebemos que nós precisamos nos conscientizar de que não é só porque nós estamos devolvendo o nosso dízimo, ou cumprindo com o nosso pacto, que nós já estamos auxiliando. Existem outras coisas além de sermos mordomos através dos dízimos e das ofertas. Existem outras coisas que nós podemos fazer, que isso faz parte de ser um mordomo cristão. E aí, como mordoma cristã, passei a refletir e buscar me conscientizar que essa responsabilidade em relação não só à parte espiritual, mas também dos bens que Deus nos permite termos, né? E a Bíblia diz claramente que nós somos mordomos de Deus nesta terra. Então é fundamental nós compreendermos que a mordomia cristã, ela está à luz do ensino bíblico, e significa a partir do momento em que nós ignoramos essa fundamental importância da mordomia cristã, significa que nós cometemos um erro que é afrontar o propósito básico do qual Deus nos criou. Deus criou o homem para a sua glória e fez a sua imagem e semelhança. Então a Bíblia nos instrui a fazer todas as coisas para a honra e glória de Deus. Essa é a primeira parte da mordomia cristã que nós devemos compreender. Que a responsabilidade que nós temos deve refletir sobre a glória de Deus neste mundo. E como servos a quem Ele concedeu, a nós, a cada um de nós, como devemos direcionar, né, os nossos bens e os nossos recursos. O mordomo é uma pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, é um administrador. E para compreendermos um pouquinho sobre um dos primeiros mordomos lá na Bíblia, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 15, 2. Que diz assim: Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Vamos agora para Gênesis 24, 12 a 14. Que nos diz assim: Então disse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então nós vemos aqui que o primeiro mordomo da Bíblia
primeiro exemplo de mordomo é Eliezer. Vamos ver um segundo exemplo? Gênesis 39. Gênesis 39, 4 a 6. Que nos diz assim: achou José graça aos olhos dele, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Então, vemos aqui o segundo exemplo, Jacó. Então, o primeiro exemplo foi Eliezer, né, uma pessoa que governava tudo que o patriarca hebreu possuía. E segundo, José, filho de Jacó, que antes de se tornar governador do Egito, José foi mordomo na casa de Potifar. No sentido figurado, o conceito da mordomia foi explorado muitas vezes no Novo Testamento, com o objetivo de ensinar sobre as responsabilidades dos crentes. E o próprio Jesus usa a figura do mordomo em algumas de suas parábolas. A mordomia deve partir da verdade fundamental de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é dono de tudo e nada nos pertence. Temos o costume de nos enxergar como donos das nossas próprias coisas, mas, na verdade, nós simplesmente somos mordomos. E a Bíblia nos diz lá em Gênesis 14, 22, o seguinte, que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Tudo que há no universo é do Senhor. E o salmista nos ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia também mostra que o homem foi chamado à mordomia logo após Deus ter criado o homem. E Deus lhe comissionou a cuidar, sujeitar e dominar sobre a criação. O salmista Davi também fala sobre a mordomia do homem no sentido do domínio outorgado por Deus e a ele sobre a criação. Então, como mordomos de Deus, somos responsáveis por tudo que Ele nos dá, tanto material quanto espiritual. Nossa mordomia estende desde sobre o correto uso dos recursos do planeta, bem como sobre os bens, os dons, os talentos, o tempo e o conhecimento que nós recebemos, e até sobre os nossos próprios corpos. E aqui entra um tema que eu gostaria muito que nós refletíssemos, porque para entendermos que a responsabilidade sobre tudo aquilo que Deus nos dá, sobre tudo aquilo que nos pertence, faz parte da mordomia cristã. E na história da humanidade, a maioria das vezes, a mordomia humana tem sido falha e trágica, porque isso iniciou lá em Gênesis 3, diz assim, que Adão foi o primeiro mordomo infiel. Ele falhou em obedecer a ordem do Senhor e lançou para toda a humanidade no estado de rebelião. E a consequência, a criação foi submetida à maldição e aos efeitos do pecado.
Isso significa que, em sua natureza caída, é impossível que o homem seja um mordomo bom. É verdade que, pela graça comum de Deus, derrama sobre os homens, nem todos são tão maus quanto podem ser. Mas existe a parte em que Cristo, operado pelo Espírito Santo, ele muda a inclinação dos nossos corações e dá uma nova natureza, a vontade do Senhor. E o homem jamais poderá desempenhar a mordomia para a qual foi chamado, em seu sentido mais pleno. Por isso que a mordomia cristã deve ser um exemplo de que todos os homens foram chamados a cumprir. E é inadmissível que um crente seja negligente às questões que envolvem a mordomia cristã. E isso me fez refletir de uma forma que tocou meu coração. E passei a pensar, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo realmente fiel em tudo aquilo? E aí você começa a pensar, o que eu preciso mudar na minha casa, com os meus filhos? O que eu preciso ensinar? O que eu preciso, enfatizar melhor? Enfim, porque a questão, o que eu sinto, a questão do dízimo, da oferta, está tudo ok. Aí você começa a pensar, na parte do seu corpo, da sua mente, até mesmo na questão da higiene de dentro de casa, a forma como você cuida das suas coisas, enfim. E aí, eu passei a pensar que uma das coisas que mais me chama a atenção é que a nossa responsabilidade cristã é a de desprezar a vontade de Deus. E aqui, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Lucas 12, 42 e 43, nos diz o seguinte. Opa. Lucas 12, 42 e 43. Na verdade, nós vamos ler também 47 e 48. Mas ali em 42 diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á, ele dará a sua parte aos infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não lhe aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. A parábola dos talentos, ela cerca-nos do perigo. E, além disso, quanto mais conhecimento o mordomo tem da vontade do Senhor, mais responsabilidade ele vai possuir, de modo que no dia da prestação de contas, ele será tratado com mais rigor. A parábola dos talentos é um outro texto bíblico que enfatiza que somos chamados à mordomia cristã. Todo crente recebe dons, oportunidades e recursos e deve administrá-los com diligência e responsabilidade. Essa mesma parábola ensina que uns recebem mais do que os outros,
Mas todos recebem algo e devem ser bons mordomos do que lhes fora confiado por Deus. Por fim, nós encontramos no próprio Cristo o nosso maior exemplo de mordomo. Ele desceu do céu, veio ao mundo, cumpriu a vontade do Pai que o enviou. E se hoje temos a salvação, é porque ele respondeu a esse propósito com uma mordomia perfeita e eficaz. E você, tem sido um mordomo fiel? O apóstolo Paulo, ele nos escreve que aqueles que estão envolvidos com a proclamação do Evangelho são servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E por um lado, algumas pessoas são vocacionadas pelo Senhor e reconhecidas pela igreja como os ministros do Evangelho, os nossos pastores. Esses são os nossos oficiais. Mas nós sabemos que existem muitos crentes e temos muitos envolvidos aqui na obra, em nossa igreja, envolvidos na obra do Senhor. E todos estamos envolvidos no sacerdócio real. Por isso, todos os cristãos devem sempre se preocupar em fazer um autoexame, de acordo com o que tem sido o seu comprometimento e com a disciplina da mordomia cristã. Como seguidores de Cristo, devemos fazer essa avaliação pessoal, refletindo sobre alguns pontos essenciais. Como está a nossa mordomia cristã em relação ao tempo? Nós temos sido bons cristãos, bons mordomos do tempo em que Deus tem nos dado? A mordomia do tempo é algo muito importante e prudente, em face aos dias atuais e aos maus dias em que vivemos. Como está a nossa mordomia cristã com relação aos nossos bens materiais? A palavra de Deus nos convida a honrar ao Senhor com os nossos bens. E isso inclui não apenas empregar os recursos na obra missionária, na manutenção da igreja local, mas também no socorro ao pobre e ao necessitado. Como está a minha e a sua mordomia cristã em relação ao nosso corpo? A Bíblia diz que o nosso corpo não deve estar a serviço do pecado. Na verdade, não somos donos do nosso próprio corpo, pois ele pertence a Deus. E é o templo do Espírito Santo. Portanto, nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Sim, e a mordomia cristã, ela também faz parte, também inclui o nosso corpo. Como bons mordomos, nós devemos apresentá-lo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui nós podemos dar o exemplo, dos nossos Idade de Ouro, que estão aí todas as terças, quintas e domingo, vindo, participando e cuidando do seu corpo. Eles estão de parabéns, não é mesmo? Continuem sendo fiéis e cuidando do corpo de vocês. Mas como está a sua mordomia cristã em relação às ocupações diárias do que você está participando? Nós também devemos ser bons mordomos de Deus em nossos trabalhos, em nossos estudos, em qualquer outra atividade diária em que nos ocupamos. Nós devemos ser bons mordomos. Como está a sua mordomia cristã em relação aos nossos relacionamentos? O apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Pedro 4,10, nos diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros
da multiforme graça de Deus. Devemos estar sempre atentos em todas as esferas de nossas vidas. Precisamos ter consciência de que os mordomos de Deus devem ser encontrados fiéis. E aqui está a nossa responsabilidade, que é um conceito profundo de que se relaciona a maneira como os cristãos são chamados a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e as Escrituras Sagradas. A Bíblia contém muitos ensinamentos. E uma delas resume a lei ao amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Isso indica que a responsabilidade cristã, ela inclui também cuidar da parte espiritual, não só do físico, mas também do espiritual. Também nos mostra que devemos servir e sermos solidários. Os cristãos são chamados a servir uns aos outros, especialmente os mais necessitados. E lá em Tiago 1:27, nos diz o seguinte: é dito que a religião pura, imaculada, envolve cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Isso implica uma responsabilidade social e comunitária. Devemos ter integridade ética. A vida cristã também nos exige integridade nas ações. E em Colossenses 3:23 nos diz assim: somos instruídos a trabalhar de todo o coração, como se estivéssemos servindo ao Senhor. Isso se aplica não apenas no contexto da igreja, mas em todas as áreas da vida. No testemunho pessoal, na relação com Deus. Cada cristão é um representante da sua fé no mundo. E a responsabilidade também envolve o compromisso pessoal com Deus, incluindo a oração, o estudo da Bíblia, o crescimento espiritual. E quando somos chamados a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e não nos confortar com este mundo. A mordomia cristã é um conceito que se relaciona profundamente de cuidar e administrar os bens, talentos e tempo que Deus nos deu. Isso inclui não apenas os recursos financeiros, mas também as habilidades, os relacionamentos e até mesmo o nosso tempo. A Bíblia fala, em Lucas 16, 10 a 12, que Jesus ensina que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Isso sugere que a nossa responsabilidade em administrar bem o que temos é fundamental para receber mais responsabilidade no futuro. Vejam o quanto nós devemos ser fiéis, não é mesmo? Deus nos prepara para sermos mais responsáveis ainda, para termos mais obrigações. Os recursos financeiros em relação ao dinheiro, a mordomia cristã, implica em ser generoso e responsável. Em 2 Coríntios 9, 7, nos diz assim: somos lembrados de que Deus ama quem dá com alegria. Isso nos encoraja a usar os nossos recursos para ajudar os outros e apoiar a obra da igreja. E aqui eu faço um parênteses. Temos nós feito a nossa parte? Estamos aqui todos vivenciando esse momento tão especial, que é a reforma da nossa igreja. Estamos aqui vivendo um momento tão especial, que é
nós separarmos o tempo de nossas vidas para estarmos na presença de Deus. Estamos separando tempo para cuidar do nosso corpo, porque ele também é templo do Espírito Santo. Temos cuidado dos nossos relacionamentos, temos cuidado da nossa mente. E olha que a nossa mente, muitos sabem que o mal do século é nós não conseguirmos manter a nossa mente saudável. Não é mesmo? E aqui coloco então um parênteses para que nós tenhamos cuidado e saber respeitar os nossos limites, porque assim nós poderemos desenvolver cada vez mais os nossos talentos e as nossas habilidades para a honra e glória de Deus. Cada um de nós possui talentos e habilidades únicas que podem ser usadas para servir aos outros e glorificar a Deus. Em 1 Pedro 4,10 nos diz assim: somos instruídos a usar os nossos dons para servir uns aos outros como bons mordomos, graças a Deus. E o tempo é um recurso precioso que também deve ser administrado sabiamente. Em Efésios 5,16 nos diz assim: nos exorta a viver como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E assim nós teremos um impacto na nossa comunidade, porque a mordomia cristã, ela não se limita só aos indivíduos, ela também ela se estende à comunidade. Quando os cristãos administram seus recursos de maneira responsável e generosa, isso pode ter um impacto positivo e significativo na sociedade. Que nós tenhamos em mente de que nós somos responsáveis pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela nossa família, e que a vida é um presente precioso, e cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar do que nos foi dado. Isso não inclui apenas os bens materiais, mas também o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa capacidade de amar e servir ao próximo. Ser um mordomo de Deus implica reconhecer tudo aquilo que temos e tudo aquilo que pertence a Deus. Devemos ser gratos e usar esses recursos de maneira sábia e generosa. Quando fazemos isso, estamos não apenas cuidando do que é nosso, mas também estamos contribuindo para um mundo melhor. A maneira como tratamos os outros e o ambiente que está ao nosso redor reflete a nossa fé e o compromisso com os nossos ensinamentos divinos. Vamos nos esforçar para ser exemplos de amor, compaixão e integridade? Que possamos investir o nosso tempo em boas ações, os nossos talentos em ajudar os outros e os nossos recursos em causas que promovem justiça e paz. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Que Deus nos inspire a sermos mordomos fiéis e responsáveis, sempre buscando honrar o seu nome em tudo aquilo que nós fazemos. Que tenhamos a consciência de que tudo aquilo que nós fazemos é para honrar a Deus. Seja onde quer que nós estejamos, na igreja, em casa, na escola, no trabalho, enfim, devemos ser bons mordomos. E que Ele nos capacite para isso, não é mesmo? E que tenhamos cada dia mais a capacidade de reconhecer que tudo aquilo que nós recebemos, com os nossos esforços, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, é porque Deus nos permite recebermos. É porque Ele
nos dá essa oportunidade de testemunharmos aquilo que eu e você somos. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos presentes na Tua casa. Obrigado, Deus, porque nós entendemos o quão importante é sermos mordomos fiéis a Ti, não só nos dízimos e nas ofertas, mas com tudo aquilo que o Senhor nos permite honrar e glorificar o Teu nome, ó Deus. Com o cuidado do nosso corpo, da nossa mente, com o cuidado dos nossos relacionamentos, com o cuidado da nossa comunidade, das pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso trabalho, Senhor. Permita-nos, Senhor, a sermos cada dia mais usados por Ti, capacitados por Ti, e que possamos demonstrar a todos ao nosso redor, os fiéis, sermos fiéis, os verdadeiros mordomos fiéis que representam a Ti. Abençoa-nos nesta noite, nesta semana, que o Senhor esteja presente a cada momento de nossas vidas, Senhor, e que possamos realmente ser testemunhos do Teu amor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a sua presença, você que também nos acompanhou, e desejamos que você tenha uma boa semana. Próximo culto em nossa igreja na quarta-feira, às 20 horas, você está convidado a estar conosco. Até lá, boa semana.